Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos nos ver agora, dia 22 de setembro, 12h30. Vamos fazer a nossa parte sobre arranjo que eu combinei com vocês. Faria hoje alguns exercícios falando sobre arranjos. Análise combinatória. Nós fizemos combinações na aula de ontem. E hoje vamos fazer alguns arranjos. Então já foi permutações, já foi combinações, agora arranjos. E eu fiz também a parte de binômio de Newton, para nós fecharmos aí o conteúdo da avaliação. Então eu vou trabalhar com vocês, marquem aí por gentileza. Eu vou na página 39 do LA, tá bom? Então na página 39 do LA, deixa eu pegar aqui a lousa, eu vou fazendo junto com vocês aqui. Então estou na página 39 do LA. Exercício número 51. O exercício 51, ele vai falar para mim o seguinte. Está falando para mim o seguinte, olha, no site da internet, a senha é formada por 5 elementos distintos. Opa, então significa não pode ter repetição. Dos conjuntos A, E, I, O, U, 2, 4, 6, 8. Então, está aqui o meu conjunto. Ó. Então, são 5 elementos. 5 elementos distintos. Fica bem claro isso para nós, que não vou poder, o número que eu usei, não vou poder usar novamente. Então, são 5 elementos distintos, formado por esse conjunto aqui, ó. A, E, I, O, U, 2, 4, 6, 8. Ele está falando para nós, olha, usando esses elementos, quantas senhas de 5 elementos eu posso formar? Então, no item ele pede, quantas senhas podem ser formadas? Bom, aí assim, são cinco elementos, então eu vou formar senhas assim, ó. Deixa eu trocar minha caneta aqui, minha caneta está falhando. Então, serão senhas formadas assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter, aqui na primeira casa, eu posso usar qualquer uma delas, ou as vogais, ou qualquer um numeral. Depois, 8, 7, 6, 5. Então, aqui eu tenho o princípio multiplicativo. Então, quantas senhas eu posso formar? Está perguntando no item A. Então, se eu fizer essa conta aí, eu vou ter 15.120 mil senhas. Eu posso formar usando esse conjunto aí, com as vogais e os pares. 2, 4, 6, 8. Então, o item A está respondido. Olha. Ele pediu, não foi nem ele está pedindo um arranjo, ele está pedindo para que eu faça um princípio multiplicativo. Tá? De 9 eu vou usar 5. De 9 eu vou usar 5. Então dá 15.120. Tá bom? Outra, mas eu queria fazer como arranjo. Então você pode usar a forma de arranjo. Ó. N fatorial, N menos P fatorial. Você tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fatorial dividido por N menos P. 9 menos 5, 4 fatorial. 4 fatorial. Então, vai com 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, dividido por, até o 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Corta, corta, 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Então, eu vou ter um total de 15.120 senhas. Se eu quiser usar a forma de arranjo, porque, na verdade, isso aqui é um arranjo, né? Uma senha formada. Se eu fizer uma senha, por exemplo, A, 2, E, 4 e I, essa senha é diferente dessa senha aqui, ó. I, 2, E, 4, A. Com essa senha,
eu acesso a minha conta. Com essa senha eu não acesso. Ó. Estou usando os mesmos elementos, ó, mas são senhas diferentes. A ordem importa? Sim. Se a ordem importa, é arranjo. A ordem importou, porque essa senha abre, essa senha não abre. Usando os mesmos elementos. Então, a ordem importa. Se a ordem importa, arranjo. Então, olha, eu faço com princípio multiplicativo, você faz como uma forma de arranjo. Tem muitos professores que, na hora de fazer arranjo, ele usa como princípio multiplicativo. É a mesma coisa. Não há diferença. Não há diferença. Tá bom? Então, tá aqui, ó. No item A, respondido, eu tenho 9 elementos, quero usar 5 para formar uma senha para acessar o site da internet. Formei a senha, vou ter um total de 15.120 senhas formadas aí. Fiz o que eu fiz, normal, fiz como arranjo. Aí continua. Ele continua para nós com o item B. Com o item B. Opa, apaguei aqui os elementos. Vamos colocar aqui A, E, I, O, U, 2, 4, 6, 8. Ainda está falando ainda no item B. Ele está usando os mesmos elementos. Ele está falando para nós o seguinte: quantas senhas podem ser formadas sendo I a primeira letra da sequência? Então, eu tenho que começar pelo I. Todas as minhas senhas, que são de 5 elementos, vão ser formadas pelo I. Então, todas começarão com I. Todas começarão com I. Se eu não posso mais voltar o I, quantas possibilidades eu teria aqui? Eu já usei o I aqui. Então, aqui eu vou ter 8, aqui uma só, que é só o I. 8, 7, 6, 5. É só multiplicar. Então, quantas senhas formadas, todas com I, todas começando com I, eu vou ter 1.680 senhas, todas formadas com I. É um arranjo também. Ele também é um arranjo, tá? É um arranjo que eu já aprendi o I aqui, ó. Todos começando com I. Se quiser usar a forma de arranjo, não vai ter problema nenhum. Lá no item C, eu vou aproveitar aqui na mesma lousa, vou fazer o item C. O item C. Depois eu faço um problema maior com os arranjos aqui, só para a gente ter a noção dos arranjos. O item C vai falar o seguinte: quantas das senhas apresentam um algarismo na posição final da senha? Agora eu tenho que me preocupar na posição final da senha. Na posição final da senha, a senha está aqui, ó. Essa posição aqui vai ter que terminar com algarismo, não pode terminar com letra. Então, nessa posição aqui, ó, eu terei o 2, o 4, o 6 ou o 8. Ou seja, eu terei 4 possibilidades aqui. Nessa casa aqui, ó. Mas se eu usei o 2 aqui, não posso usar, não vai poder usar para cá. Para cá é só. Para cá só termina com o numeral, né? Com 2, 4, 6, 8. Para cá, não vai repetir. Se eu já usei o 2 aqui, não posso usar para cá. Então, qual vai ser a minha sequência aqui, ó? Eu tenho 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, 8 vezes 7, deixa eu fazer aqui eu não tenho ela feita aqui, 6.720 senhas, todas terminadas com algarismo. Todas terminadas com algarismo. Todas as senhas que eu tiver aí, o último elemento vai ser um algarismo. Tá bom? Então, aqui no meio eu vou ter. Aqui eu vou estar misturando. Ou vou ter numeral ou vou ter as vogais. Mas o final, todas terminariam. Então, eu poderia ter uma senha assim, ó. 2A, 3I, 4. Aí, ó. Terminou com algarismo. Nesse caso, terminei com 4. Tá bom? Esse é um exercício também que ele pede para nós. Também como princípio multiplicativo, mas é um arranjo. O arranjo é um princípio multiplicativo. Tá? Então, tá aí
o exercício número 51 corrigido. Isso aqui foi só para iniciar a fórmula de arranjos, né? Nós até vimos como princípio multiplicativo, que é super fácil de fazer. Só tomar cuidado com essa palavra distintos aqui, ó. Significa diferentes. O número que eu já usei para cá, não posso usar para outras casas. Agora vamos pegar um problemão mesmo de arranjo, né? Onde a ordem importa. Vai falar para mim que a ordem importa. Voltando na apostila lá, na parte de arranjos, e vai falar para mim o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o 53. Então, exercício 53. 8 pessoas viajam em um veículo com 7 lugares. Inclusive, na prova de vocês, eu coloquei lá uma sala de 5 cadeiras. Quatro pessoas podem usar essas cadeiras? Como é que de quantas possibilidades posso ter essas pessoas sentando nessas 5 cadeiras, né? Então, muito próximo desse exercício aqui para vocês. Mas vamos lá. Exercício 53, da página 39 ainda. 8 pessoas viajam em um veículo com 7 lugares para passageiros e 1 lugar para motorista. Entre as 8 pessoas, somente 3 dirigem e 2 são crianças, as quais não podem ocupar a posição ao lado do motorista. Então, essas crianças têm que estar todas atrás. As 3 crianças têm que ficar tudo no banco de trás, tá? Nesse veículo que tem 7 lugares. Então, tá lá, o veículo tem 7 lugares para passageiros e 1 para motorista. Então, tem 8 lugares. Alguém vai dirigindo e 7 passageiros. A condição que ele está colocando para nós. No banco do passageiro, no banco do motorista e no banco do passageiro, não pode ter as crianças. As crianças ficarão no banco de trás. Somente 3 dirigem e são 2 crianças, as quais não podem ocupar a posição ao lado do motorista. Determina o número de modos que essas pessoas podem se acomodar para viajar. Então, vamos lá para a nossa lousa para tentar decifrar esse problema aqui, ó. Vamos decifrar o nosso problema aqui. Ele está falando, o que ele está colocando para nós? Bom, eu tenho aqui, de acordo com o enunciado, eu vou ter o motorista, né? Porque o exercício, deixa eu marcar aqui, pois para vocês não se perderem aí. O exercício número 53. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Vou colocar bem detalhado aqui. Ó, aqui é a posição do motorista. Aqui é a posição do motorista. Depois do motorista, ao lado do motorista, teria mais 3 lugares, né? Ou 3 pessoas podem dirigir, que ele coloca para nós lá. Entre as 8 pessoas, somente 3 dirigem. Então, aqui no motorista, só podem ter 3 que dirigem. Ao lado do motorista, aqui, ó, ao lado do motorista, eu posso ter 5 pessoas. 5 pessoas. É isso que ele está colocando para mim? Entre as 8 são 2 crianças. Então, 8 eu vou tirar 2, mais o motorista que eu já tirei, então eu vou tirar 3. Vão ficar 5. Então, tem um total de 8 pessoas, ó. Então, um total de 8 pessoas que cabem no veículo. Para dirigir, são 3. Uma das 3 vão dirigir. 5 pessoas aqui, ó, essas 5 pessoas aqui, ó, continuam sendo passageiros. São passageiros. E dessas aqui, ó, eu vou ter mais 2 crianças, que são crianças. Então, eu tenho esse meu problema aí. Então, como é que vai ficar a disposição no sentar? A posição no sentar. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter, para dirigir, 3 vezes 5, tirando as 2 crianças, né? Tirando as 2 crianças, ficariam 6, com 2, 8. Mais um está dirigindo. Então, aqui vai ficar 5, 4, isso? 5, opa, 5 não. Eu teria aqui, ó, 3, que são um dos 3 que vão dirigir. Depois, 5 que são adultos, que também poderão estar no meio desses 3 que podem estar dirigindo.
Depois ficariam 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aí, ó, a distribuição das 8 pessoas. A distribuição das 8 pessoas que eu tenho de acordo com o enunciado. Esse 5 aqui é no banco do lado, né? Quem pode sentar no banco do lado? No banco do lado do motorista. Só tem um lugar, mas eu posso acomodar 5 pessoas. Banco ao lado. Eu tenho 5 pessoas, 5 candidatos a sentar nesse banco. Quem são eles? Não sei. Só não pode ser essas duas crianças. Não poderá ser essas duas crianças, nem um que já está dirigindo. Já tem um dirigindo e tenho duas crianças que não podem dirigir. Então, aqui nesse banco ao lado do motorista, eu tenho 5 pessoas para dirigir, que pode estar dirigindo. E as duas crianças, que são as crianças. Aqui são as crianças. Então, eu vou ter 3 aqui, ó, 3 que podem estar nessa posição aqui, qualquer um dos 3 pode dirigir. Depois, ao lado do motorista, eu tenho 5 possibilidades, 5 possibilidades, né, que são aqui as 5, e aqui eu teria, na verdade, né, 6, né? São as crianças e mais 2. São as crianças e mais, são as duas crianças e mais 4 pessoas. Então eu teria 6. 6 fatorial aqui, ó. Então fica 3, 5, 6 fatorial. 3 vezes 5 vezes 6 fatorial. Então 3, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você fizer esse cálculo aí, ó, se você fizer esse cálculo aí, você vai ter o número de possibilidades de 10.800 maneiras de acomodar essas pessoas nesse veículo de 8 lugares, tá? O motorista e mais 7. Eu tentei explicar assim para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Peguei dados do enunciado. 3 podem dirigir. Quem vai dirigir? Um dos 3. Um dos 3 dirigirá. Então, tenho 3 possibilidades aqui, ó. Para sentar ao lado do motorista. Bom, um já está dirigindo, então sobram 7. Só que dessas 7, 2 são crianças. 2 são crianças. Então, dessas 7, eu vou tirar as 2 crianças, que não pode sentar ao lado do motorista. Então, quem pode sentar ao lado do motorista? 5. E os demais? Os demais sobram 6 pessoas para distribuir lá para trás, nos bancos de trás, dessa van, né, de 8 lugares, que para 8 lugares é uma van aqui, ó. Quem vai lá para trás? As 2 crianças e mais 4 adultos. Então, 6. Então, está feito aqui, ó, o meu problema. Então, eu vou ter um total de 10.800 maneiras diferentes de eu prender alguém para dirigir, alguém para sentar do lado, os demais todos atrás, inclusive as 2 crianças que não podem ficar nem dirigindo, nem no banco da frente. Parece ser complicado esse exercício, mas ele não é. Você lendo ele, você vê que ele facilita bastante o nosso enunciado aí. Eu tenho lá 10.800 maneiras de fazer essas pessoas sentarem no banco, distribuírem elas para sentar lá no lado na minha van. É mais um problema que, apesar de ser arranjo, é mais ligado a fatorial, né? Princípio multiplicativo. Agora eu vou pegar um problema de arranjo mesmo. Eu vou ter que usar minha formulazinha lá de arranjo. Minha formulazinha de arranjo. Que ele vai falar para mim. Deixa eu pegar aqui na apostila de vocês, algum que eu não fiz. Aproveitar e colocar a apostila em ordem. Eu tinha separado um aqui, mas eu desisti de apresentá-lo porque eu quero focar o que está na prova de vocês. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um exercício aqui na prova de vocês. Então, agora eu estou na página 55. Na página 55, no exercício número
7. Ah, não, isso aqui eu fiz com vocês na sala. Isso aqui eu fiz com vocês na sala de aula. Deixa eu inventar um exercício aqui para vocês, ó. O caso seria assim, ó. O caso desse exercício, então, isso aqui não vou, eu vou dar exemplo, não vou nem colocar na página. Vou colocar como exemplo. Um exemplo. Eu sou um técnico de futebol. Eu disponho no meu de futsal, time de futsal. Eu tenho 15 jogadores. 15 jogadores. Desses 15 jogadores, eles podem jogar em qualquer posição. Pode ser goleiro, pode ser ala, tá? Quero formar um time de futsal. Então, tenho que escolher 5 jogadores. Eu quero escolher 5 jogadores. Não, isso aqui vai dar combinação. Então, eu tenho 8 competidores. Vou fazer uma maratona. Fazer uma maratona, fica mais fácil. Ó, eu tenho 15 atletas. 15 atletas que vão disputar uma maratona. Disputando uma maratona. Uma maratona. E quero formar o pódio. Quantas maneiras poderá ser formado o pódio? O pódio da maratona é diferente dos pódios normais, tá? O pódio da maratona vai até o quinto lugar. Até o quinto lugar é premiado. Então, eu tenho 15 para formar grupos de 5. Agora, aqui, por que a ordem importa? Porque se um chegar em primeiro, ninguém mais pode chegar em primeiro. Só ele vai chegar em primeiro. Então, se um já chegou em primeiro, quantas possibilidades restam para o segundo, para chegar em segundo? Então, dos 15 já chegou um, restam 14. Para chegar em terceiro, vão restar 13. Para chegar em quarto. Então, mas na verdade, eu vou ter que fazer um arranjo de 15 para escolher 5. Por que arranjo? Por que não faço combinação de 15 para escolher 5? Porque como eu quero formar um pódio, só um pode chegar em primeiro. Só um poderá chegar em segundo. Então, a ordem de chegada é importante. Então, a ordem importa? Sim, se a ordem importa, é arranjo. Então, vai ser um arranjo de 15 para escolher 5. Então, como é que vai fazer esse arranjo? Então, primeiro, colocar a forma de arranjo aqui, ó. Eu já coloquei lá, ó. A forma do arranjo é NP, ou seja, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa é a forma de arranjo. Então, como é que eu vou fazer? Quantos atletas estão disputando a minha maratona? 15, é o N. Então, 15 fatorial. Vou até marcar aqui para vocês não esquecerem disso aí. Esse aqui, ó. Esse aqui é o total, né? Que é o 15. E esse aqui é o 5. O P é o 5. Escolho 15 escolhido 5 a 5. Então, vai ficar assim, ó. 15 fatorial dividido por 15, 15 menos 5. Então, 15 menos 5. Isso aqui está entre parênteses para dar o 10 fatorial. Vai ficar 15 fatorial dividido por 10 fatorial. Novamente, estou usando arranjo porque aqui a ordem importa. Quem chegou em primeiro, só um. Só ele pode chegar em primeiro. Tá? Ninguém mais vai chegar em primeiro. Alguém já chegou em primeiro. Não tem mais possibilidade nenhuma de outro chegar. Então, fazendo esse 15 dividido por 10, então vai ficar assim, o arranjo de 15 para formar um pódio de 5, porque o pódio da maratona vai até o quinto lugar. Então, vou levar o 15 até o 10. 15, 14, 15, 14, 13, 12,
11, 10 fatorial. Dividido por quem? Porque eu coloquei 10 ali, ó. Já tem, ó, 15 menos 5, 10 fatorial. Agora eu vou cortar. Então, a possibilidade de eu ter o pódio formado por 5 atletas vai ser assim, ó, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. Como eu não fiz, inventei agora esse exercício, eu farei exatamente com vocês agora. Farei com vocês esse cálculo agora aqui, ó. Então, vou lá fazer o cálculo. Então, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Então, eu vou ter maneiras de formar esse pódio 360 maneiras diferentes desse pódio ser formado, ou possibilidades, como queiram. Eu estou usando a forma de arranjo, porque nesse caso a ordem é importantíssima para mim. A ordem é importantíssima para mim. Como a ordem é importante, arranjo. Então tá aí, ó, feito o arranjo para vocês, tá bom? Poderia até usar aqui, ó, eu falei para vocês, tem muitos professores que usam, nesse caso aqui, eles não usam a forma de arranjo. Ele usa assim, ó. Como é 15 para escolher 5? Como é 15 para escolher 5? Ele faz tracinhos, né? Eu vi um problema, meu colega mesmo só faz isso, ó. Como é 15 para escolher 5? Arranjo 15 para escolher 5. Ele faz assim, ó, tracinho, 1, 2, 3, 4, 5. Ele só usa a forma da combinação. Forma de arranjo ele usa assim, ó, 15, 14, 13, 12, 11. E multiplica. A mesma coisa, vai dar 360 maneiras. Meu colega usa assim, ele não usa a forma de arranjo. N dividido por N menos P. Ele já faz tracinho. Se não for, eu só uso a forma da combinação. Quando é permutação, quando é arranjo, ele usa tracinho. Isso é a maneira que ele tem. Mas para alguns eu acho até fácil fazer, né? Até mais fácil fazer. Mas não há diferença. Tá bom? Eu nem falei sobre tal coisa com ele no final de semana, ele falou para mim. Falou, Paulo, olha, quando eu vou fazer arranjo, eu uso tracinhos, eu não uso a forma de arranjo. Para não confundir a combinação, a forma da combinação, ele grava só a forma da combinação e arranja, ele faz tracinhos. Dá na mesma coisa. Olha, provamos que dá o mesmo. Tá? Se uma apostila de vocês colocou a forma de arranjo, a apostila de vocês deixou a forma de arranjo, eu segui lá, demonstrei a forma de arranjo para vocês. Mas não é necessário. Você pode trabalhar arranjo através de tracinhos, como fosse aquele princípio multiplicativo lá, que nós vimos fazendo como fatorial. Tá bom? Então, essa foi a revisão que nós marcamos para falar de arranjos. Aí vai ter um problema lá na prova de vocês. São dois problemas, são duas permutações, dois arranjos, duas combinações, e os demais são de fatorial. Tá? Eu tenho uma aula para quarta-feira, dia 23, uma videoaula, onde eu vou fazer de novo, eu vou reexplicar como é que eu acho o termo geral, como é que eu acho um termo independente dentro de um binômio de Newton, como é que desenvolve o binômio de Newton e como eu acho o termo geral. Mas eu acho que eu não coloquei para desenvolver, pedi só para você fazer o... Não lembro se tem algum desenvolvimento. Ou tiver um desenvolvimento, vocês sabem, o N lá é o número de... Soma mais um para dar o número de fatores, número de termos. Mas isso vamos deixar para quarta-feira. Quarta-feira eu gravo uma aula falando só sobre o binômio de Newton. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Desejando para vocês aí um bom final de tarde. Hoje, 22 de setembro, quase 13 horas, passando um pouquinho das 13. Então, uma bela tarde para vocês, repetindo uma boa semana de provas e até voltamos na manhã. Deixo uma aula gravada
para logo cedo para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência de vocês, compreensão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí no privado, que nós vamos esclarecendo qualquer tipo de dúvida. Bom, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.